todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola a Tito, capítulo 1, versículos 5 até o 6. E destacamos o versículo 5 que diz assim: Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O tema de hoje é: Deus quer mais pastores para a sua igreja. Como é importante ter um pastor para a igreja, para a congregação. Muitas vezes, pastores, eles se desdobram em paróquias extensas e não conseguem fazer um bom trabalho. E às vezes até são criticados por causa disso. Mas, humanamente falando, não é fácil ser pastor. Mesmo que o pastor tenha uma só congregação, sempre a dificuldade ela é em alto grau, não é pouca coisa. Às vezes, os leigos, as servas, eles dão opiniões a respeito de pastores, mas por eles não saberem exatamente o que faz tudo um pastor, às vezes as opiniões elas não são tão verdadeiras assim. Mesmo quando há elogios, às vezes os elogios eles nem sempre correspondem também à realidade. E quando há críticas pejorativas especialmente, então também se estraga muitas vezes o trabalho de um pastor. Na verdade, o trabalho não é do pastor. O trabalho é do Espírito Santo que coloca um pastor para fazer a sua função especial de ser o sacerdote do Senhor naquela localidade. Para ser pastor, é preciso primeiro ser chamado por Deus. Não é só eu que vou falar assim: olha, eu decido ser pastor, e aí está resolvido o problema. Não, nós, para sermos pastores, precisamos ser chamados por Deus para essa função, e aí sim receber o dom do ministério. Depois ser preparado nesse dom no seminário e também começar a trabalhar. E o começo sempre é mais difícil porque há pouca experiência naquela pessoa que está começando a trabalhar. Mas o ministério é algo fenomenal, é algo maravilhoso. Só que ele também é um ministério de sofrimento, onde os pastores sofrem muito e as famílias dos pastores sofrem conjuntamente. Dificilmente vai se encontrar uma família de um pastor que fala que todos aqueles anos sempre foram maravilhosos. Não houve nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas também acontece no ministério que alguns lugares são mais difíceis de trabalhar e outros são mais fáceis. E o que muda? Muda, geralmente, por causa da fé das pessoas. Lugares que a fé é muito fraca, onde se tem pouca sabedoria, são lugares difíceis de trabalhar. Lugares onde o seu povo é com uma fé forte e tem muita sabedoria, são lugares muito prósperos e é fácil de se trabalhar. O ministério é importante. E aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo está falando para Tito, e ele está recebendo as ordens do apóstolo Paulo, no caso Tito, para fazer alguma coisa, para organizar as congregações que foram levantadas por causa da missão, organizar elas e começar a colocar em cada congregação, ou pelo menos aproximar algumas congregações com um pastor, um presbítero. E esse presbítero também é chamado de pastor muitas vezes. Às vezes era simplesmente um leigo que tinha um grande conhecimento e ele ajudava no caso Tito, para fazer o trabalho também da proclamação do Evangelho e cuidar daquela congregação.
Mas o responsável final era Tito. E aqui no nosso texto nós vemos essa preocupação. Depois, mais tarde, o texto fala como deve ser esse presbítero, ou então o próprio pastor. Quais são as características dele? Deve ser uma pessoa que tenha algo de bom em si, não só que seja uma pessoa que esteja lá para trabalhar. Diz assim, o presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Primeiro ponto, deve ser um homem e não necessariamente uma mulher. Não há discriminação aqui entre os sexos, mas é Deus que escolhe desta forma. Então, o pastor deve ser um homem e não uma mulher. E já explicamos que Deus escolheu desta forma. Não é a igreja que escolhe se é homem ou mulher. A igreja simplesmente acata as ordens de Deus. E continua dizendo assim, que ninguém pode colocar uma culpa nele. Então, que seja uma pessoa que não tenha culpa, que não tenha os pecados manifestos e não há arrependimento e tenha feito bobagens grandes por aí. E ainda acrescenta assim, que tenha uma só esposa. Não que seja uma pessoa que tenha mais filiais, como se fala, é uma pessoa promíscua, uma pessoa que vive no adultério. É uma só pessoa. E os seus filhos devem ser cristãos. É verdade que também isso é difícil para muitos pastores, carregar na sua vida filhos cristãos. Muitos desses filhos de pastores, às vezes, eles param de crer em Cristo. Mas o esforço do pastor deve ser notado, se ele se esforça para conduzir a sua família para o reino de Deus. E não ter fama de mau ou desobediente, no caso, os filhos, como o próprio pastor. Mas Deus escolhe pastores para a sua igreja. E é nós que somos seres humanos, como qualquer um ser humano, que somos escolhidos e aparelhados pelo Espírito Santo para sermos pastores. Nós também podemos, se não temos o dom ou chamado do ministério, nós podemos nos juntar a muitos milhares de pessoas que oram para que Deus desperte mais pastores para a sua igreja. Nós também podemos ajudar, porque muitas vezes nós notamos isso, que tem pessoas pobres, muito pobres, que são chamados ao ministério, mas eles não têm como se manter. Nós podemos ajudar esses jovens também, ou pessoas de mais idade que querem se tornar pastores. Mas nós também podemos ofertar regularmente na congregação para que não falte também o dinheiro para as ofertas e também dentro da congregação surgindo jovens ao ministério, nós também podemos ajudar. Veja, o compromisso do ministério, o primeiro grande compromisso é de Deus, quando Ele escolhe e chama pessoas ao ministério. Mas a congregação, ela também tem compromissos, porque ela também precisa fazer a sua parte no despertar de jovens ao ministério, mas também no sustento desses jovens quando eles vão estudar, especialmente quando falta-lhes o dinheiro. Nós podemos fazer sempre alguma coisa a mais, porque como é bonito de ver pessoas indo para o seminário, pessoas estudando para serem pastores e logo assumindo congregações para pregar a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja e é através de Cristo que nós somos chamados para estudar e depois também chamados às congregações. Deus abençoe as congregações que têm seus pastores e também abençoe as congregações que ainda não têm e precisam urgentemente de um pastor. Vamos então pedir que Deus estenda sua mão sobre a sua santa igreja e procure mais jovens ou adultos para o ministério. Isso o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai Celestial. Assim como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu as ordens para Tito
de colocar pastores nas congregações, pessoas consagradas a ti, assim também nós te pedimos que desperte o ministério em muitos e muitos jovens, também adultos, para que possam também celebrar conosco esta bondade de pregar o teu santo evangelho entre nós. Ajude, Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.